Olá, amigos! Mais uma vez nós estamos aqui com uma live abençoada. Esta live que nós vamos dar continuidade à outra live passada. Se você não assistiu, você pode assistir tanto pelo Instagram como pelo YouTube, no canal É Tempo de Oração. Daqui a pouquinho eu também vou dar o nome do Instagram do Dr. José Luiz, para que você também possa assistir por lá. Assistir também no meu Instagram, que é PR Genival Lira, tanto Instagram como Face. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, vocês que interagiram, vocês que deram sua opinião. Foi muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês. E nós vamos fazer também com que essa live de hoje ela seja dinâmica, ela venha trazer para você também cada vez mais algo que venha agregar no seu entendimento, assim, sabe, nesse rumo escatológico do final dos tempos que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender, tem que saber. E eu vou aqui já dar o meu alô para o Dr. José Luiz, para depois eu contextualizar com todos vocês aqui, começando com 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Doutor José Luiz, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de Apocalipse, onde o fim é o começo. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente neste sábado, cumprindo aquela promessa, né, que nós fizemos, de que caso o ouvinte tivesse gostado das apresentações, né, da contextualização do livro do Apocalipse, que ele compartilhasse com os amigos, familiares, que nós estaríamos aqui durante alguns sábados fazendo essa apresentação, essa exposição, esse spoiler dos capítulos do livro do Apocalipse, onde o fim é o começo. Então, nos acompanhe, continue conosco aí durante esses sábados. Tenho certeza que tem bastante tema muito interessante. E como o pastor Genival mesmo falou, nós vamos começar aqui com 1 Tessalonicenses como um alerta, né, ao ouvinte, para que ele possa estar preparado, trazendo a importância do porquê de estudar o Apocalipse, do porquê, né, estar adquirindo esse livro e aprendendo, né, as correntes escatológicas. É isso mesmo. Nós vamos terminar com uma oração. Eu gostaria que todos vocês permanecessem até o fim para você receber essa bênção na sua vida, no seu entendimento, essa bênção de Deus, para que você venha entender tudo que nós estamos falando para todos vocês. Antes de tudo, de começarmos a leitura, eu gostaria que você interagisse, eu gostaria que você participasse. Quem está no canal pela primeira vez, quem está começando, que não se inscreveu, se inscreva. Você que está já há bastante tempo aqui conosco, nos acompanhando, nos ajude a crescer o canal para que nós possamos levar esse assunto, esse tema tão importante para as pessoas que ainda não têm o conhecimento. Então, eu quero dizer para você, amigos que nos acompanham, Deus vai te abençoar se você nos ajudar a propagar, a espalhar essa notícia sobre a vinda de Jesus, que está muito próximo, e para que todos estejam se preparando, como as 5 virgens prudentes, que estavam preparadas com o azeite, embora a sua lâmpada também apagou, embora elas também cochilaram, dormiram, mas quando elas despertaram, elas tinham azeite, elas tinham reserva. E essa reserva é justamente o conhecimento, o entendimento. Uma coisa que me chama muita atenção é aquela frase quando o Senhor Jesus fala, aquela pergunta que ele faz: por acaso, quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Isso leva a um estudo também. Mas antes, vamos lá. Quando diz aqui, ó, em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Opa, entrou uma outra coisa aqui, é isso aqui. Pronto. Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim, vocês estão assistindo na tela aí?
Dá para me acompanhar, ó. Vou acompanhar com a setinha aqui, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Então ele está dizendo, eu não preciso escrever sobre isso, falando para os Tessalonicenses, acerca dos tempos e das estações. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então aqui está bem claro, não tem explicação, mostrando de que o dia do Senhor vai ser pego de surpresa. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pois que quando disserem a paz e segurança, está sendo espalhado, está saindo nos noticiários, todo lugar. Comentário é esse, é o quê? Que está havendo paz, segurança, prosperidade. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Quer dizer, você sabe do que se trata. Você não é inocente. Você não está em trevas. Isso aqui para quem já tem um conhecimento. Porque se não tem o conhecimento, continua em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Alguém me falou uma vez assim, Luiz. Para que esses estudos? Para que essa preocupação de estar se aprofundando em teologia e ficar sabendo? Porque eu vou passar a palavra para você e eu já dando a resposta que eu dei para essa pessoa que me perguntou, eu falando para ela dizendo: imagina você que está preparado para um arrebatamento antes da grande tribulação, como é essa a sua estrutura, seu pensamento, sua linha de interpretação acerca da escatologia, é que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Então, vamos pensar de que não aconteceu o arrebatamento antes da tribulação e você ficou, a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí? Quantas pessoas vão se decepcionar? Quantas pessoas despreparadas? E tem tudo a ver com esses versículos aqui que nós lemos, ô Luiz, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Interessante, né, essa conexão que foi feita das 10 virgens, né, as 5 prudentes de Mateus 25, com esse cenário aqui de 1 Tessalonicenses 5, a questão da noite, né, que o Senhor virá como um ladrão à noite, e o noivo também veio à noite. O noivo, ele se tardou a vir. Foi quando as virgens nécias não tinham guardado azeite suficiente, né, para guardar o noivo e foram pegas de surpresa. É exatamente isso que Paulo fala aqui na sua carta da Tessalônia, né, explicando para eles a respeito dessa vigilância, a respeito desse zelo que se precisa ter. Quanto à temática em si, né, a pergunta que muitos fazem, que o senhor muito bem pontuou, as pessoas costumam perguntar, mas para que estudar Apocalipse? Né, se eu não vou estar aqui, né, eu estudar Apocalipse para quê? É muito simbólico, é muito difícil a interpretação do Apocalipse. O Apocalipse fala sobre destruição, fala sobre o fim do mundo. Ah, mas quando acontecer tudo isso, ou eu já vou ter morrido, ou eu vou antes, eu vou no arrebatamento. E como muito bem o professor Genival acabou de pontuar, né, existem várias correntes escatológicas e o leitor vai, tanto o amigo que nos ouve como o leitor, quando adquire o livro, ele vai aprender que existem várias
correntes escatológicas, a grande parte delas possui uma certa coerência, né? O que não adianta ela pegar uma corrente, um pedaço de uma corrente. Isso acontece muito hoje nas lives de internet, nos vídeos de pessoas mais sensacionalistas, que elas pegam trechos de interpretação de correntes diferentes e tentam fundamentar uma incoerência na interpretação. O que a pessoa vai encontrar aqui no livro do Apocalipse, no livro onde o fim é o começo, é justamente a coerência de cada uma dessas interpretações. Ela vai entender que se ela pegar uma linha de interpretação, ela vai conseguir iniciar o Apocalipse, o estudo do livro mesmo, escrito por João, do Apocalipse, da revelação que foi dada a João, até o final, compreendendo cada uma dessas correntes. E isso é importante para que a pessoa esteja preparada. E aí, aquilo que o pastor Genival volta a reforçar, aquilo que o pastor Genival falou. Aquela pessoa que está aguardando um arrebatamento pré-tribulacionista, ela pode ser pega de surpresa acreditando que ela não vai passar por uma grande tribulação. Ou aquela pessoa que também diz: ah, não, eu vou, já que também o arrebatamento não é antes da tribulação, é para o final, então eu vou aguardar primeiro aparecer o anticristo para só depois eu me entregar, só depois eu ter um compromisso com Deus. Então, assim, os dois extremos são preocupantes, tanto para aqueles que buscam uma única linha e acreditam num arrebatamento secreto antes da grande tribulação, como aqueles que também acreditam de forma isolada ou de forma apaixonada por uma única tese e ele se esquece que pode também acontecer de haver um arrebatamento antes da grande tribulação. Desde que você siga uma linha de raciocínio coerente, né, nós não estamos falando em criacionismo, em heresia. Nós estamos falando em linhas de interpretação coerentes, né, que a própria Bíblia traz fundamento para cada uma delas. E o leitor vai conseguir ter essa noção a partir da leitura do livro. É verdade. Muito bem colocado, porque muito importante as pessoas entenderem, elas irão ver que nós temos sido, Luiz, nesse livro imparcial, totalmente parcial. Alguém já chegou a fazer essa pergunta para mim, dizendo: e aí, pastor Genival, você fica mais na tese, no pensamento pré-tribulacionista, historicista, idealista, futurista? A minha conclusão, Luiz, depois que nós terminamos esse livro, que encerramos, é que todos vão ter um pouco de cada. Porque dentro da Bíblia tem simbolismo, que é o idealismo. Tem trechos, partes, que é simbólico. Muita coisa da Bíblia é simbolismo. Então, eu consigo trazer para mim um pouco desse idealismo. Tratando-se do historicismo, vai sempre me acompanhar, se a minha predominância é futurismo, vai me acompanhar a história, não tem como. E quando você vai para o preterismo, que são as coisas que já aconteceram, embora a tese, o pensamento dos preteristas é que não existe mais futuro, parece que não existe mais o futuro, né? Enquanto que a gente está aqui, né? As coisas que já aconteceram que me deixam mais confuso, mas há um preterismo também dentro da minha conclusão, entende? Mas mesmo assim, não é porque predomina mais em mim o futurismo com o historicismo e o idealismo e o preterismo, de que eu levo as pessoas a vestir a mesma camisa que eu estou vestindo. E é por isso que a gente está trazendo o livro, é justamente para que a pessoa venha ter o entendimento dessas quatro interpretações, e ela também venha tirar a sua conclusão. Exatamente. E eu vou até apontar nessas correntes que o senhor falou, só para o ouvinte e também para o futuro leitor compreender, existem correntes escatológicas quanto ao método de interpretação.
né? Essas correntes escatológicas quanto ao método de interpretação do Apocalipse, como muito bem pontuou o pastor Genival, elas se dividem em preterismo, ou uma linha preterista, historicismo, futurismo e idealismo. Então, essas quatro grandes correntes, né, que buscam a interpretação do Apocalipse partindo de uma premissa, né, elas também se subdividem. Então, nós temos preterismo radical, moderado, futurismo radical, futurismo moderado, e cada uma delas vai se desmembrando. Só que aqui no livro nós trouxemos as quatro principais, as quatro grandes correntes que tratam a respeito da interpretação do Apocalipse. Fora essas correntes escatológicas, existem ainda as correntes escatológicas quanto ao momento do arrebatamento, que aí se divide-se em pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Mas nós vamos chegar lá ainda. Em relação ainda aos métodos de interpretação, nós temos a primeira, que seria a interpretação preterista do Apocalipse, que ela traz uma visão muito mais contemporânea à época dos acontecimentos do primeiro século do que para o fim dos tempos. Então, para aqueles adeptos da corrente preterista do Apocalipse, ele vai fazer uma leitura de cada um dos eventos que estão descritos no livro do Apocalipse e que vem de modo simbólico, né? Aquilo que o pastor Genival falou, há um simbolismo no Apocalipse, assim como há também um grande simbolismo no livro dos profetas baixos, no Antigo Testamento, que trazem reflexos de vários eventos que se repetem no livro do Apocalipse. Então, do que se está tratando necessariamente nesses livros dos profetas baixos e o que necessariamente está se tratando no livro do Apocalipse? Para os preteristas, todas aquelas revelações, as duas testemunhas, grande parte da abertura dos selos, das trombetas, o dragão que persegue a mulher ao deserto, muitos desses fenômenos, né, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, olha quanto simbolismo, né, pastor Genival? Saber Sim, quem tem a razão, saber o que, que significa sim, preteristas. Para os preteristas, todas essas figuras têm a ver, têm relação com o primeiro século, com a igreja primitiva, com acontecimentos ali do ano 70, quando Jerusalém é destruída pelo general Tito e seu exército. Então, essa linha preterista, que era predominante, inclusive, no primeiro século, né? Para Paulo, os apóstolos, quando a gente vai ler a Bíblia, na parte dos apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, a gente consegue identificar na interpretação deles essa visão mais preterista, né? Eles acreditavam nesse imediatismo do dia do Senhor, tá? Ao longo da história, como muitos dos acontecimentos realmente se realizaram ali no ano 70 e outros ainda aparentemente não, muitos dos intérpretes do livro do Apocalipse passaram a interpretar de forma histórica. Aí vem a segunda linha de interpretação, que é a histórica. Poxa, pera lá, realmente no ano 70, Jerusalém foi destruída. Mas tudo que está no livro do Apocalipse aconteceu naquele primeiro século? Não, né? Ou aparentemente não. Então, os historicistas passaram então a prever o seguinte: olha, o Apocalipse ele relata fatos que aconteceram no início do primeiro século, que vieram acontecendo ao longo dos anos, e aí nós passamos a respeito da união da igreja primitiva, até então uma igreja pura primitiva, com o Império Romano, porque primeiro aquela igreja primitiva, como uma igreja perseguida, ela passa a se unir com o seu perseguidor, que é o Império Romano. E a partir daí, deste envolvimento com o Império Romano, essa igreja que é perseguida
essa mulher que é perseguida pelo dragão, ela é vista por João, no livro do Apocalipse, já sentado sobre o dragão, né? Então, há essa explicação historicista e vem contando os impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, desde Daniel, o Império Grego, o Império Romano, o Império Otomano e assim por diante. Então, os historicistas contam ou interpretam o livro do Apocalipse através do historicismo. E já vou dar a palavra para o pastor Não, Genival. não, continue. Só queria fazer uma pergunta, porque o amigo ouvinte, o amigo telespectador deve estar perguntando assim, mas doutor José Luiz, como que eu vou aprender todas essas coisas? Aonde eu vou encontrar isso tudo, essas informações? Exatamente. Inclusive, Tudo antes de isso você tem. falar, vocês que estão assistindo aí, presta atenção. Vai colocando o nome de vocês aí no comentário, porque nós vamos fazer um sorteio. Nós iremos fazer um sorteio no próximo. Nós vamos ficar, Luiz, dessa semana até o outro sábado, pegando os nomes. E aqui mesmo eu vou fazer um sorteiozinho, vou pegar os nomes, para me ver quem seria o primeiro que vai adquirir o livro. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Apocalipse. Olha que capa linda que ficou. Não ficou? Aqui pra gente. Escreve aí nos comentários. Por favor. Se não ficou legal, se para você diz assim: "Ah, pastor, ficou muito cafona. Ficou muito fora de época". Não, ser sincero, a gente só pede isso para você. A gente sabe lidar muito bem com os pensamentos diferentes, quem pensa diferente, porque de repente você, para não desagradar, aí você diz que ficou muito legal sem ter ficado. Seja honesto, por favor. Tá bom? Então tá aí essa capa. Ficou bonito ou não ficou? Então, se você acha que ficou, escreve aí nos comentários, escreve aí no chat. Vocês estão na live agora conosco, está ao vivo, né, conosco na live, dá para escrever no chat. Eu gostaria que você também que está na live gravada, você também escrevesse nos comentários, porque se você escrever aqui no chat, normalmente quem está assistindo pelo iPhone não consegue ver os comentários. Eu consigo ver pelo computador, mas dentro do YouTube Studio, dentro do meu estúdio de gravação aqui do YouTube. Eu consigo ver os comentários de vocês no chat, mas os outros não veem. Então, fique à vontade também, se for preciso repetir aí nos comentários, para ficar registrado. Eu quero o nome de vocês que estão assistindo, vocês que estão participando, porque nós vamos fazer um tipo de um sorteio. Quem seria o primeiro a receber esse livro? Né, Luiz? O que você concorda? Plenamente, plenamente. É a pergunta que o senhor fez aí, né? Como é que eu vou guardar tudo isso? E nós tivemos o cuidado, né, de fazer um livro simples, que traz palavras tranquilas, simples também, bem claras, para que o leitor possa aprender e ter essa concepção, né, de cada uma das correntes e como elas são levadas na interpretação também dos fenômenos, dos acontecimentos ou das revelações trazidas no livro do Apocalipse. E é importante, sim, que você que nos ouve, né, está gostando do vídeo, da temática, você que tem muitas curiosidades a respeito do Apocalipse, que tem visto aí nas redes sociais muita confusão, né? É um tema que está em voga, né? Como nós falamos no vídeo passado. Até as pessoas que não são do meio cristão têm tocado no assunto do Apocalipse e é impressionante. Então, se você conhece pessoas assim que estão interessadas, seus amigos, familiares, compartilhe esse vídeo. Oriente, é importante que a pessoa também assista ao vídeo anterior, né, para que ela possa ter uma linha aí de raciocínio do que está sendo falado. Compartilhe com ela. Se inscreva no canal, é Tempo de Oração. Ative o sinalzinho lá para você receber o próximo vídeo da semana que vem. Bom, e nos acompanhe aqui no canal Tempo de Oração do pastor Genival. Você estava falando parou no simbolismo, né, da mulher sentada, e você disse
É aí, pastor, onde tem muito simbolismo, né? Aí eu penso que você já ia partir para outra linha, né? Falou do preterismo e simbolismo, do historicismo. Sim. Ainda dentro das correntes escatológicas, quanto ao método de interpretação, nós temos o preterismo, né? São aqueles que pensam que grande parte, tudo ou grande parte, né? A depender se seja moderado ou radical, grande parte do Apocalipse já se cumpriu ali no primeiro século. Nós temos aqueles que interpretam, não, nem tudo se cumpriu nos primeiros séculos, muita coisa está sendo cumprida ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e muitas coisas ainda irão se cumprir. Então, os historicistas fazem vinculações do período histórico, dos acontecimentos históricos, com eventos que estão descritos no Apocalipse. Partindo daí também nós temos, aliás, uma curiosidade, pastor Genival, aqui a corrente escatológica que predominava até o século XIX era o historicismo. Então, da mesma forma que eu falei que no início do século a corrente interpretativa que prevalecia era o preterismo, ao longo dos anos, até ali 1880, 1870, nesse período, a corrente escatológica que prevalecia quanto ao método de interpretação do Apocalipse era o historicismo. E esse método ele só vem ser superado com o advento também, ele é impulsionado pelo movimento pentecostal de 1908, da Rua Azusa, né? Então, assim, o movimento pentecostal ele impulsiona, né, uma visão que já tinha até existido antes desse movimento, mas ele impulsiona esse tipo de visão, que seria a visão futurista do Apocalipse. O que seria a visão futurista do Apocalipse? Os eventos que estão relatados ou revelados no livro do Apocalipse, eles são eventos que irão acontecer no futuro. E esse futuro seria ou algo contemporâneo à nossa geração, nós já estaríamos vivendo este futuro, né? Esses eventos aí de guerras mundiais, de pandemia, etc. Esses são os exemplos dados pelos futuristas, né? E eventos que estão prestes a acontecer, mas agora, no futuro, não no primeiro século, não ao longo da história da humanidade ou da história da igreja, mas sim agora, no final dos tempos. E muitos futuristas, e aí também se divide em moderados e radicais, para os futuristas radicais, tudo que está no Apocalipse vai acontecer ainda. Nós teremos, talvez, literalmente, um dragão perseguindo uma mulher. Então, assim, são radicalismos desta teoria, certo? E temos a teoria do idealismo. A teoria idealista, ela interpreta o Apocalipse de uma forma não literal, né? Embora o Apocalipse ele seja cheio de simbolismos, né? Quando eu digo que a interpretação é não literal, é que de fato nós não teremos uma besta com 7 chifres aparecendo, e o que importa se aconteceu ao longo dos anos, né? Para os idealistas, também não aconteceu no primeiro século. Na verdade, o que o Apocalipse conta é uma ideia. Ideia de quê? Da luta, de uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a luta de Satanás com a igreja, a perseguição de Satanás com a igreja, a vitória da igreja. Então, na verdade, o que importaria ao leitor do livro do Apocalipse, escrito por João, revelado por meio de Jesus Cristo, é as ideias trazidas pelo livro e não necessariamente o que ele conta como fatos literais. Tá? Então, assim, eu vou abrir e voltar um pouquinho a palavra para o pastor Genival, mas só para finalizar essa pontuação, veja, caro leitor, e caro ouvinte, na verdade, ainda vai ser leitor, caro ouvinte, que tanto o extremismo por uma corrente como o extremismo para outra corrente pode levar, né, aquele que está apresentando, aquele que está falando do Apocalipse, ou aquele que está aprendendo sobre o Apocalipse, a grandes equívocos.
né? Tanto dizer que tudo se cumpriu lá atrás, como dizer que cumpriu somente ao longo da história, ou dizer que somente vai cumprir no futuro, ou que somente se extrai do Apocalipse ideias, é um tanto quanto perigoso para aquele que vai aprender o Apocalipse. Então, o ideal é que o leitor e o ouvinte ele aprenda cada uma dessas correntes, extraia o que há de melhor de cada uma delas, consiga fazer as suas conexões com o que está escrito no livro da Bíblia, né, sem se inclinar para um determinado doutrinador ou sem se inclinar para uma determinada corrente específica. Então, você estava falando aí e eu estava correndo aqui o rolo, né, para lá e para cá, subindo e descendo, e os amigos estavam vendo aí justamente isso aí. Porque, olha, tá aqui, a gente começa falando no capítulo 1 aqui sobre a hermenêutica bíblica, aí vem essa explicação aqui, inclusive no livro vai ter também esse rodapé, né, Luiz? Fala um pouquinho dessas palavras, dessas frases, dessas explicações que fica no rodapé da folha para as pessoas entenderem. Sim, na nota de rodapé, né? Aliás, no rodapé, nós colocamos notas explicativas para que o leitor tenha facilidade com termos que ele não está acostumado. Eu, por exemplo, demorei mais de 25 anos para ouvir falar em escatologia. E olha que eu já era cristão já há 25 anos. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui ou assistindo essa live, este vídeo, talvez nunca ouviram falar sobre escatologia, nunca ouviram falar sobre preterismo, nunca ouviram falar sobre idealismo, nunca ouviram falar sobre historicismo, sobre futurismo. E no livro do Apocalipse, onde o filme é o começo, nós tivemos né, pastor Genival, a preocupação de trazer nessas notas, nesse rodapé, as notas explicativas do que é, por exemplo, né, o pastor Genival colocou aí, a parte do capítulo 1, para que o leitor tenha uma ideia, uma nota explicativa sobre o que é escatologia. O que é escatologia? Vai estar ali na nota de rodapé. Quando nós falamos a respeito do preterismo, né, aliás, sobre os profetas baixos, também tem a nota explicativa número 3. Ela traz aqui quem são os profetas baixos, quais livros podem ser compreendidos como esses profetas. Quando fala a respeito do preterismo, anos 70, tem uma nota explicativa número 4. Ela traz a contextualização, de forma resumida, do que aconteceu no ano 70. Tem muita gente que não sabe que Jerusalém foi destruída no ano 70, né? Que houve o exílio dos judeus da sua terra no ano 70. Cumprimento de profecia. Né? E muita gente talvez nem nunca ouviu falar, então está aqui na nota explicativa. Quando eu falei a respeito do historicismo, do futurismo, a respeito da reforma do movimento pentecostal, aqui também tem na nota explicativa número 7, quando iniciou-se esse movimento pentecostal, que impulsionou em método de interpretação futurista. Então, sim, é um livro bem didático, de forma que o leitor vai conseguir ler o livro, entender o que está escrito, e aí é só deixar o Espírito Santo falar com ela que vai ser uma revelação, vai ser algo maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Pode ter certeza disso. É isso mesmo. Então, amigos telespectadores, amigos ouvintes, amigos aí do Instagram, do Face, do YouTube, você das redes sociais, você vai ter essa oportunidade de, de pegar nessas 200 páginas, que não é bem 200 páginas, é 200 contando ali com o índice, com o profácio, prefácio, essas outras partes que faz parte do livro, né? A folha espelho, então tudo vai dar mais, mas não chega a isso. Estou falando assim para você não desanimar, que a gente E olha, pastor Genival, que está bem mastigado, viu? Como nós falamos no vídeo passado, se nós fôssemos colocar no livro tudo que nós estudamos ao longo dos 4 anos,
com certeza seriam mais de 2.000 páginas, né? E essa foi a nossa preocupação, tentar trazer de uma forma sintetizada, de uma forma clara, simples, sem deixar perder o conteúdo, né? E também as correntes de interpretações possíveis, porque como foi falado, né, a partir de 1908, com o movimento pentecostal, a maioria, o evangelho se difundiu muito no mundo, né? Se tem algo positivo, bastante positivo no movimento pentecostal, é a expansão da pregação do evangelho de uma forma que não havia acontecido em outros movimentos. Porém, o movimento pentecostal, ele defende, aliás, na sua grande maioria, um método de interpretação futurista, né? Então, é só um modo de ver, é só uma perspectiva de ver a Bíblia e o Apocalipse. E com a leitura desse livro, o leitor vai conseguir ter uma ideia de que existem outros métodos também de interpretação e conseguir fechar a sua linha de raciocínio e entender realmente dúvidas que ela tinha, né? E o Espírito Santo vai poder revelá-la através desses métodos de interpretação aqui. E nós aconselhamos de que quando você for realizar a leitura do livro, até porque esse livro ele é importantíssimo que você venha lê-lo com o acompanhamento bíblico. Você lê junto com a Bíblia. Antes, porém, é importantíssimo você realizar uma oração. Você falar com Deus, dizer a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a minha mente, meu entendimento, que o Senhor venha me dar um espírito de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, porque todas as pessoas, mas todas, sem exceção, que leem o Apocalipse, estudam o Apocalipse, e que o Apocalipse é uma revelação para ela, então essa pessoa ela tem uma probabilidade muito grande, eu diria até 100%. Eu não tenho medo de dizer isso. Ela tem uma probabilidade muito grande de nunca se desviar dos caminhos de Deus. A não ser que ela leu por ler, ela entendeu por entender. Porque se foi o Espírito Santo revelando, isso fica como uma marca no nosso entendimento, no nosso conhecimento, e a gente fica de uma forma de que a gente não pode se calar. A gente sabe de que a gente não vai resolver o problema do mundo. A gente sabe de que a gente não vai levar todo mundo a essa consciência. Mas a gente vai ser, como eu costumo dizer, aquele beija-flor com a gotinha de água no bico, tentando apagar a floresta, sabendo que não vai apagar, mas ele quer morrer com a sua consciência limpa, com a sua consciência em paz, que cumpriu o seu dever, com o desencargo de consciência. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer: pesa sobre mim essa obrigação, a obrigação de anunciar o evangelho. E a escatologia, ela está dentro do evangelho. É o apocalipse, é o final dos tempos. Então, as pessoas elas têm que ter esse entendimento, porque se as pessoas tiverem esse entendimento, Luiz, fica difícil. Como é que eu vou convencer você de que 2 e 2 são 5? Como é que eu vou convencer você que 2 e 2 são 3 e 99,9? Como? Porque você já aprendeu e entendeu e sabe. Ó, aprendeu e entendeu e sabe. É convicção, é fé, vira fé. Essa profundidade de nos estudos, de estudar o Apocalipse. Tudo bem, tem que estudar os evangelhos, as outras partes da Bíblia, a parte da história de Israel, sabe, os livros poéticos, enfim, o Pentateuco, é importante, o Velho Testamento é importante, muito importante, até porque o Velho Testamento ele aponta para o Novo. O Velho Testamento é a sombra dos acontecimentos que estão acontecendo no Novo Testamento. O simbolismo do Velho Testamento está tudo caindo aqui dentro, se tornando real aqui dentro do Novo. As tipologias se tornando real.
É importante? É, mas se você pega esse livro e você pega esse livro para estudar, para aprender com paciência, não adianta você ler, querer ler de uma vez, vai lendo por parte, a parte de Cristo e as igrejas, a parte dos selos, juntamente com as trombetas. E não pare de ler enquanto não entender, porque, como o Luiz já falou, está mastigado, Luiz. Exatamente. A conexão do Apocalipse, e o livro vai trazer isso. Nós tivemos o cuidado, né, pastor Genival, de antes de entrar no simbolismo do livro do Apocalipse, criar meios de interpretação, explicar ao leitor quais são os meios de interpretação, explicar ao leitor quais são as conexões que são feitas do livro do Apocalipse, também com o Antigo Testamento, tem o Apocalipse e as festas, o Apocalipse e os profetas, o Apocalipse e os evangelhos, o Apocalipse e os apóstolos. Então, está bem mastigado para que, quando ela começar, já no capítulo 1 do livro de Apocalipse, escrito por João, revelado por Jesus Cristo, ela já vai entrar na leitura do texto bíblico com uma bagagem, com uma condição de interpretar absurda, maravilhosa. Então, assim, tenho certeza que é um livro de fácil leitura. Nós encerramos aqui a apresentação. O livro traz muito mais coisas. O leitor vai poder ler com calma as interpretações dessas correntes em relação ao método de interpretação. Na semana que vem, né, é imperdível. Na semana que vem tem bastante tema polêmico. Nós vamos falar sobre as correntes escatológicas quanto ao momento do arrebatamento, né? Há muita confusão na interpretação dessas correntes, há muito radicalismo na aplicação dessas correntes. Então, é importante que o amigo ouvinte esteja aqui na semana que vem para que ele possa aprender a diferença dessas correntes, do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo, do pós-tribulacionismo, onde que isso se encaixa no texto do Apocalipse, né? E quais são as confusões aí, quais são os pontos de contato, né, que tem levado muitos pastores, muitos líderes evangélicos a pregarem até de modo equivocado aí aos seus membros. Então, assim, é importante que você que já segue uma determinada denominação, você que às vezes já é até presbítero, pastor, você que é obreiro, né, que você esteja presente no próximo vídeo, para que você, como foi dito, né, de 1900, do século 20 para cá, houve uma acentuação de um radicalismo e não se ouve mais o que tem de interpretação. Então, é importante que na próxima semana o amigo ouvinte possa compreender quais são os pontos sensíveis de cada uma dessas correntes. Então, não deixe de compartilhar com seus familiares, amigos, né, de comentar aqui no vídeo no YouTube e também no Instagram. Isso mesmo. Então, nós vamos encerrar realizando uma oração, como o Luiz orou a semana passada. Então, eu vou realizar esta oração neste momento. Antes, porém, eu quero dizer para você de que os nomes que você estará colocando, tanto pelo Instagram, no meu Instagram, no do Luiz, fala o seu aí, Luiz, por favor. Instagram. Eu vou colocar nos comentários no meu Instagram, fica mais fácil até para o ouvinte. Um dos comentários eu vou comentar aqui nesse vídeo no YouTube, no meu Instagram, e depois o pastor Genival compartilha também. Pode ser? Pode Eu também ser, estou sim. despreparado aqui, nem eu sei de cor aqui não, mas eu vou colocar aí nos comentários e mando para o pastor Genival. Que José É, Luiz. Hã? eu acho que é joseluiz.f.santos. Eu não sei como que está exatamente lá no Instagram, mas Entendo. eu acho que é isso. Eu vou só confirmar e eu coloco nos comentários. Tá bom. Muito bem. Olha, então você escreve os nomes, de preferência o nome completo para poder não se ficar repetido, senão vai vir muito mesmo Maria das Graças, né? E é aí aonde você deve colocar sobrenome também, para não ficar.
né? Sem saber quem é a Maria das Graças. Muito bem. Nome. O nome não adianta você colocar nomes de pessoas assim, parentes, para ter bastante nomes. É bom você ser fiel nesse sentido, mas você pode indicar pessoas, ó, fulana, beltrana, cicrana, tal. Assista esse link aí, esse vídeo aí, e você participa também, coloca teu nome lá também. Aí sim, aí de uma forma honesta nós vamos estar servindo o reino de Deus, tá bom? Muito bem, vamos então orar, falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor, nosso Deus e Pai. Neste momento, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Primeiramente, agradecemos por essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, estudando, aprendendo, meu Pai, falando sobre o Apocalipse, aonde o fim é o começo. É isso que essas pessoas têm que entender de que o Apocalipse não é o fim. O Apocalipse é apenas o começo de tudo. Pai, abre a mente, o entendimento, dá para esta pessoa, Deus, em nome de Jesus, um interesse, uma força de vontade, um querer. A Bíblia diz de que é o Senhor que efetua o querer e o realizar. Então coloca dentro de cada um o querer estudar, o querer aprender. A gente sabe que o Senhor está preparando as virgens prudentes, e as virgens prudentes, a preparação delas, meu Deus, é o ensinamento, é o estudo, é a pesquisa, é o entendimento. A Bíblia fala de que o obreiro aprovado, ele tem que estar apto para ensinar. E esse livro, meu Deus, é para o obreiro que quer ser aprovado. Esse livro, meu Deus, é para esse diácono, desse obreiro, meu Deus, de que não quer perder tempo, ou talvez não tenha tempo, ou talvez não sabe como ir buscar nas fontes as respostas que nós encontramos dentro desse livro, as respostas das perguntas necessárias, e a gente colocou dentro desse livro. Pai, esse livro não é para honra e glória minha e nem do Luiz, mas esse livro é para honra e glória e louvor do Senhor, Pai. A cada pessoa que entender, cada pessoa que compreender, a cada pessoa que o Senhor visitar e o Senhor abençoar, dando para ela, meu Deus, a oportunidade de ser revelado, meu Deus. As Escrituras, o Apocalipse. A Bíblia diz de que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos. Então faze esse livro chegar aos teus servos. Em o nome de Jesus, abençoe, Pai, a impressão, a digitalização desse livro, a revisão, a edição, abençoe tudo o que foi feito, porque tudo que nós fizemos foi com oração. Meu Deus, sabemos que está existindo uma grande resistência para esse livro não ser finalizado, para não chegar nas bancas, para não chegar ao destino final, que é na mão do amigo leitor. Mas em nome de Jesus, nós de antemão repreendemos as forças ocultas, as forças satânicas, em nome de Jesus, sejam repreendidos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Saiam em nome de Jesus, porque este livro vai chegar até as mãos dos servos de Deus que o Senhor vai revelar. Ó Deus, em nome de Jesus, nas tuas mãos está a minha vida, a vida do teu servo Luiz, a vida da família dele, a minha família e todos os amigos que estão aqui no grupo de evangelização, no grupo de WhatsApp, no canal É Tempo de Oração, os do Instagram, do Face, tanto aqui nas minhas redes sociais, como nas redes sociais do Luiz, como nas redes sociais dos amigos que estão marcando, que estão enviando para outras pessoas. Eu abençoo a todos como ministro do Evangelho, como ministro do Senhor, servo do Senhor, eu estendo as minhas mãos e abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Mais uma vez você está aqui conosco. Seja bem-vindo ao Tempo de Oração, o canal. E quem sabe, né, para nós darmos continuidade do Apocalipse, onde o fim é o começo.
Agradeço, pastor Genival, participação aqui. Espero ter contribuído aí para o entendimento do ouvinte. E espero todos vocês aí semana que vem, né, pastor Genival? Esperamos os amigos aí, seus familiares, todos para semana que vem estarmos falando aí sobre as correntes em relação ao arrebatamento. Tá bom? Um forte abraço a todos e até sábado que vem. Amém. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de escrever os nomes. Pode também colocar e escrever no meu particular, ou no nome do Luiz, certo? Aonde chegar nomes, nós vamos ter aqui esses nomes para no próximo a gente fazer o sorteio. Quem será o primeiro a ter acesso a esse livro, hein? Deus abençoe a todos. Tchau, Luiz. Fique com Um Deus. abraço.